Fabrício Bruno e Nicolas de la Cruz podem ficar fora do jogo de estreia da Libertadores da América. Flamengo fará um jogo a cada 3 dias no mês de abril. Mengão tem dinheiro em caixa para comprar terreno do gasômetro à vista. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Chegando nessa tarde de segunda-feira, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, começar a assistir? Uhul! Já deixa o like, não é inscrito? Se inscreva. Não nos segue? Passa a nos seguir. Acione o sino da notificação para receber todos os nossos vídeos em primeira mão e compartilhe os nossos conteúdos, que tudo isso para vocês é de graça. Não paga nada e vocês ficam informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Bom, são exatamente 15 horas e 53 minutos, horário que eu estou gravando esse vídeo. Provavelmente o elenco do Flamengo já deve estar iniciando aí o seu treinamento para o confronto de amanhã contra os Milionários no estádio El Campín. Rapaziada, o estádio que está com problema lá, um setor vai ficar fechado por causa de um palco que está montado e assim, reduzindo essa capacidade de torcedores no estádio El Campín. O Flamengo que chegou lá ontem por volta de 8 horas e 20 minutos, horário local, 22 horas e 20 minutos, horário de Brasília. Então, assim, tiveram alguns torcedores lá, vamos botar uns 15 a 20 torcedores, que foram na expectativa de encontrar os jogadores, de pegar autógrafo, tirar fotos, mas os jogadores foram direto para o hotel, passaram por um local lá onde os torcedores não tiveram acesso. É uma pena, né? 6 horas de viagem, torcedores lá do outro lado aí, que torcem para o Flamengo, estarão no estádio com certeza prestigiando, mas nós também temos que entender, né? Uma viagem desgastante, jogaram no sábado, aí domingo se reapresentaram no CT Ninho do Urubu, almoçaram, foram para o aeroporto, do aeroporto encararam 6 horas de viagem de avião, depois teve o translado do aeroporto para o hotel. Como eu falei, lá era 8 horas, mas aqui no Brasil já eram 10 horas, tem um fuso horário. Então os jogadores já chegaram lá cansados, querendo tomar banho, querendo fazer uma refeição. Então, dá para entender. Fico triste pelos torcedores que foram lá, mas tem que ver o lado humano também, né? Jogadores não são máquina, né? Então, seguindo aqui, ó, o Flamengo estreia na Copa Libertadores da América amanhã, diante dos Milionários, no estádio El Campín, na Colômbia. E para o confronto, Tite pode ter uma nova dor de cabeça. Isso porque Nicolas de la Cruz apresentou desgastes e tem chance de ser poupado do jogo. Além de Nicolas de la Cruz, nós também temos Fabrício Bruno, ou seja, além de Gabigol suspenso, Wesley com problema físico e Gerson, que passou por cirurgia, o Tite pode ter mais 2 desfalques aí. Ó. De acordo com informações do jornalista Vene Casagrande, Nicolas de la Cruz está muito fatigado fisicamente devido aos compromissos da data FIFA. Vale destacar que o meia-campista esteve a serviço da seleção uruguaia recentemente. Além do camisa 18, Fabrício Bruno apresentou o mesmo problema, né? Já que atuou 180 minutos pela seleção brasileira em 2 amistosos em março. Presta atenção, Nicolas de la Cruz só jogou 45 minutos. Né? No primeiro jogo ele não foi nem relacionado à seleção uruguaia. Está sentindo desgaste. Quiçá Fabrício Bruno, que participou dos 2 jogos, os 180 minutos. Então deve estar muito mais cansado ainda. Caso Fabrício Bruno, né, não jogue, quem poderá estrear é Léo Ortiz, né, que nós estamos ansiosos aí pela estreia de Léo Ortiz, que foi contratado no início de março pelo Flamengo aí, que era jogador do Red Bull Bragantino. Então, Nicolas de la Cruz, Fabrício Bruno podem desfalcar o Flamengo na estreia da Libertadores amanhã. Agora trazer o calendário pesado do Flamengo para esse mês de abril. Lembrando que em março o Flamengo fechou invicto, sem nenhuma derrota, sem tomar nenhum gol. Parabéns aí, Tite, sua comissão técnica e todos os jogadores que compraram a ideia do Adenor Bach-Tite. Olha só, vou trazer a lista de jogos e o calendário para a galera aí, para a nação rubro-negra ficar por dentro de todos os detalhes e poder aí se organizar
para assistir esses jogos. Ó, vamos lá, calendário do Flamengo. Amanhã, dia 2 de abril, contra o Milionários na Colômbia, pela Libertadores da América. Dia 7 de abril, Flamengo e Nova Iguaçu, jogo de volta do Campeonato Carioca. Final aí que o Flamengo já meteu 3 no primeiro jogo. Dia 10 de abril, Flamengo e Palestino do Chile, pela Libertadores da América. Dia 13 de abril, Atlético Goianiense e Flamengo, pelo Brasileirão. Dia 17 de abril, Flamengo e São Paulo, pelo Brasileirão. Dia 20/4, Palmeiras e Flamengo, pelo Brasileirão, lá, né? Dia 24 de abril, Bolívar, da Bolívia e Flamengo, pela Libertadores, lá, na altitude, né? Dia 27/4, Flamengo e Botafogo pelo Brasileirão, ou seja, um jogo a cada 3 dias. Se os jogadores já estão sentindo desgaste agora, imagina quando começar a competição de Libertadores da América, Campeonato Brasileiro e ainda tem a final do Campeonato Carioca. Sorte que não começou aqui a Copa do Brasil ainda, está prestes a começar, né? Então, para o jogo do dia 7 de abril contra o Nova Iguaçu, no Maracanã, jogo de volta aí da final do Campeonato Carioca, a torcida rubro-negra está organizando uma grande festa, uma grande chuva de papel picado, e a torcida aí está preparando um mutirão para a grande festa da final do Campeonato Carioca. Olha só, a torcida rubro-negra monta a festa para a final do Campeonato Carioca e organizou um mutirão para a semana da decisão. Fique ligado aí, a galera que pode ajudar, que pode contribuir. Ó. A torcida organizada Urubuzada prepara a chuva de papel picados nas arquibancadas do Maracanã no jogo de volta da final do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu. Sendo assim, os defensores do manto realizam um mutirão para cortar jornais e revista na sede da torcida, que fica na rua Barão de Guatemi, 204A. Desse modo, os encontros para montar a festa vão acontecer de segunda a quinta-feira, ou seja, do dia 1º ao dia 4. Vou trazer para vocês os horários. Hoje, às 18 horas, né? Terça-feira, às 17 horas. Quarta-feira, às 18 horas. Quinta-feira, às 18 horas. Todos no horário de Brasília, para deixar bem específico, né? O Jorge de Arrascaeta, ele que atuou aí, entrando nos 25 minutos do segundo tempo, né? No primeiro jogo do Uruguai, foi empate de 1-1, e atuou 45 minutos no segundo jogo, né? Então, assim, o Jorge de Arrascaeta também sentiu um leve desgaste, mas ele não é dúvida para o jogo de amanhã. Olha só, antes do embarque do Flamengo, Arrascaeta usou bota de compreensão muscular. Contudo, o uruguaio não preocupa o Flamengo no momento. Segundo apurações do Coluna do Fla, a preparação física do Flamengo está acompanhando de perto a situação de Arrascaeta. O meia aí que sofreu com lesões e desgaste em 2023 está sendo monitorado, mas não preocupa o mais querido para a estreia da Libertadores. Menos uma dor de cabeça, né? E por falar em Arrascaeta aqui, né, antes de trazer aqui a análise do torcedor palmeirense, o youtuber que detonou Vasco da Gama, Fluminense e Botafogo, eu vou trazer aqui que nós conseguimos nos livrar da Arrasca-dependência, segundo o ex-jogador Zé Elias. Fiquem atentos. Zé Elias exalta Tite e aponta fim da Arrasca-dependência no Flamengo. Sabemos que no ano passado nós ficávamos dependendo de um lampejo assim de Arrascaeta para tentar resolver alguma coisa dentro de campo. Olha só o que disse aqui Zé Elias. O trabalho do técnico Tite faz do Flamengo forte candidato a todos os títulos que disputará na temporada. Ao menos é a opinião de Zé Elias, ex-jogador e hoje comentarista da ESPN. Ele rasgou elogios ao desempenho coletivo do Flamengo desde a chegada do treinador e apontou o fim da Arrasca-dependência. Vamos lá para o que diz Zé Elias. Abre aspas. A antecipação do processo deu ao Tite e à sua comissão esse entendimento de jogo, né? Esse entendimento das características dos jogadores. Eu vou voltar lá na primeira entrevista do Tite no ano, disse Zé Elias, né? Junto de Arrascaeta. O Arrascaeta falou o seguinte:
Um precisa correr pelo outro. Não é só fulano. Aquilo ali era uma semente do Tite. Provavelmente foram os primeiros discursos, palestras e até no treinamento. Isso aí vai contagiando, fecha aspas, iniciou Zé Elias. O comentarista destaca que o momento individual de Arrascaeta e dos companheiros evoluiu com o técnico, mas isso é justamente o que comprova o fim da dependência. Nós temos visto nitidamente todos correndo por todos, né? Um só correndo, aí o outro bota a mão nas cadeiras, não, é todo mundo correndo, é todo mundo lutando, é todo mundo pelo um só objetivo. Acabou aquela coisa de, tô aqui, tô ganhando o meu, não vou correr, não preciso, já ganhei 2 Libertadores, já ganhei 2 Campeonatos Brasileiros, já ganhei 2 Supercopas, estavam vivendo de glórias do passado. Hoje em dia não, a galera tá com fome de bola. Então segue aqui, ó, o Zé Elias, abre aspas. Primeiro jogo, Flamengo e Fluminense com todos os titulares, semifinal. O que aconteceu? O Flamengo voou. A Arrascaeta teve 3 desarmes, intensidade, armou o jogo e participou o jogo todo. Ou seja, o Tite plantou a semente e os caras compraram. No passado falavam assim, joga a bola no Arrascaeta que ele resolve. Mas hoje em dia não depende só do Arrascaeta. Hoje tem De La Cruz, Pulgar, Cebolinha que voltou a jogar bem futebol. Ele tem um time equilibrado. Antes o Flamengo dependia muito do individual. É isso aí, realmente, nós dependíamos de um jogador ou outro fazer uma jogada ali de mestre, tirar um coelho da cartola. Hoje em dia não, todo mundo num só objetivo. Abre aspas aqui para o que disse ainda Zé Elias para fechar. A gente fala muito da comissão. Olha como está o Flamengo fisicamente. Está voando pelo que a gente viu do Arrascaeta nas últimas temporadas, que precisava às vezes ser preservado, sempre muito craque, mas dependia de lampejo. Ele é um cara que participa mais do jogo e não só com a bola, mas sem a bola também, fecha aspas, completou Zé Elias, né? Muito bom essa chegada do Tite, muito bom essa mentalidade que ele está conseguindo colocar na cabeça dos jogadores. Esse comprometimento com o manto sagrado, comprometimento com o time, comprometimento principalmente com nós, torcedores, que somos o maior patrimônio do clube, né? Então, mudando aqui de assunto, palmeirense analisa Flamengo e Nova Iguaçu e detona Vasco, Fluminense e Botafogo. Rapaz, olha só, tá saindo do Rio de Janeiro a situação aí dos pseudos rivais do Flamengo, né? O Flamengo aí não teve dificuldade, fez 3-0 e colocou uma mão na taça. A diferença técnica gritante entre os times incomodou até um palmeirense que ficou na bronca com Vasco, Fluminense e Botafogo. O youtuber Neto, do canal Opina Porco, assistiu o Flamengo versus Nova Iguaçu no último sábado, dia 30, e ele ficou impressionado em como o rubro-negro resolveu o jogo rapidamente. Olha só o que disse Neto aqui, abre aspas. O Flamengo não precisava nem se esforçar. Os gols quem fazia era o Nova Iguaçu. Foi um jogo com erros absurdos de um time realmente, com todo o respeito do mundo, amador. O Flamengo fez um jogo treino. O Nova Iguaçu criou uma estratégia de tentar de fora, de chutar de fora da área. Algumas até culminavam em escanteios, mas a grande maioria era defensável para Rossi. Fecha aspas, analisou o Neto. Rapaz, não ficou nisso não, hein? Ficou nisso não, o cara ficou bravo. Em seguida, o torcedor do Palmeiras perdeu a paciência com os rivais do Flamengo e para Neto, Fluminense, Botafogo e Vasco deveriam ter evitado uma final tão fácil para o mais querido. Abre aspas para o que finalizou o Neto aqui, ó. Eu acho que Botafogo, Vasco e Fluminense deveriam ter vergonha de deixar um time tecnicamente tão fraco, com erros defensivos absurdos, chegar até a final. Era para ter sido Flamengo e Botafogo, Flamengo e Vasco ou Flamengo e Fluminense. O Flamengo continua com sua defesa invicta. Coloca as 2 mãos na taça, mas vejo na síntese disso tudo o Botafogo, Fluminense e Vasco como incompetentes de não terem chegado na final. Fecha aspas, completou Neto aí do canal. É o Pina Porco, tudo porco. Falar em porco, né? O Lambari comeu o porco ontem, né? O Santos venceu
o Palmeiras de 1-0 no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, rapaz. Já viu lambari e sardinha comer porco? Ontem aconteceu isso aí. Então, mudando aqui de assunto, né? Flamengo tem 234 milhões em caixa e pode comprar terreno à vista. É isso aí. O presidente Rodolfo Landim admitiu em entrevista à CBN no domingo que o Flamengo está juntando uma condição econômica para um estádio e que a discussão sobre o modelo de financiamento para a construção só deve acontecer após a aquisição do terreno. Ou seja, abriu a possibilidade de que o Flamengo pague o terreno à vista com o dinheiro que tem em caixa. De acordo com o balanço publicado na semana passada, o Flamengo terminou 2023 com 234 milhões 487 mil em caixa. Além disso, o clube ainda registra ter 38 milhões 686 mil em conta a receber e 123 milhões 423 mil para receber em transferência de jogadores em 2024, totalizando quase 400 milhões de reais. É que a Caixa Econômica está pedindo, mas o terreno nós sabemos que não vale isso. O metro quadrado que foi vendido para a Prefeitura, para o Terminal Gentileza, foi muito abaixo disso, né? Mas eles estão querendo aí meter a mão no Flamengo. O valor do terreno que o Flamengo negocia com a Caixa Federal circula em torno de 250 milhões. O clube negocia para baixar o preço. A intenção do presidente é concluir a compra do terreno antes do fim do seu mandato em dezembro, mas qualquer investimento dessa magnitude dependerá da aprovação do Conselho Deliberativo, onde os temores sobre a criação de uma SAF, Sociedade Anônima do Futebol, para o financiamento da construção do estádio podem afetar a votação. Ou seja, caso Rodolfo Landim insista com essa ideia de vender 25% do Flamengo para uma SAF, o Conselho Deliberativo não vai aprovar a liberação desse dinheiro para a compra do terreno. Cara, eu penso o seguinte, se já tem o dinheiro em caixa, compra logo o terreno, faz igual fez lá com o Setênio do Urubu, vendeu o Zico para a Udinese, pegou o dinheiro e investiu no terreno. Hoje o Flamengo tem um dos melhores centros de treinamento da América do Sul. Então, por que não faz logo isso? Resolve esse problema e depois vê aí como é que vai construir o estádio. O primeiro passo, a pedra fundamental, o pináculo é a compra do terreno, né? E por falar em compra de terreno e por falar em SAF, né? O Conselho Deliberativo do Flamengo vai se reunir hoje para votar aí o patrocínio da BRB, que inclui uma cláusula que o BRB pode rescindir o contrato sem prejuízo nenhum, caso o Flamengo vire SAF nos próximos 2 anos. Olha só, o Conselho Deliberativo do Flamengo vota hoje renovação com o BRB. O novo contrato de patrocínio do BRB com o Flamengo, que será votado nesta segunda-feira, dia 1º, inclui uma cláusula que permite ao Banco de Brasília rescindir o acordo sem pagar rescisão, caso o Flamengo crie a SAF para o seu futebol. É isso aí. Vale destacar que a parceria com o BRB tem três patrocínios separados. Isso é muito importante termos ciência, né? O mais curto deles é também o que rende mais dinheiro. Neste primeiro momento, o contrato de patrocínio para a exposição da marca do BRB nos ombros da camisa, que vai render aí 25 milhões por ano até março de 2026. Esse é o patrocínio que será votado hoje. É esse patrocínio que entra essa cláusula de rescisão caso o Flamengo vire SAF. Os outros 2 contratos não. Para entrar em vigor, os 3 contratos precisam da aprovação do Conselho Deliberativo em reunião nesta segunda-feira às 19 horas. Seguindo aqui, na semana passada, vale lembrar que o presidente Rodolfo Landim garantiu ao seu primo, vice-presidente de Patrimônio Arthur Rocha, que não irá propor a criação de uma SAF antes do fim do seu mandato em dezembro. Ou seja, ele continua com essa ideia, não para agora, mas para o fim do seu contrato, ele deve tentar convencer o Conselho Deliberativo a aceitar a ideia da SAF no Flamengo para a construção do estádio. Ele mesmo falou que com SAF ou sem SAF, o estádio sai. Cara, o ex-técnico do Flamengo, João Santana, foi homenageado aí, né?
E ele, em entrevista, se sentiu aí espantado com a punição de Gabigol. E Papai Joel disse o seguinte: eu não estou vivendo as situações que estão no Flamengo, principalmente com o Gabigol. Mas vai ser prejuízo para o Gabigol, prejuízo para o Flamengo e prejuízo para a torcida do Flamengo. O Gabigol é um ídolo, cara. Tem que respeitar um ídolo. Então, sinceramente, eu estou muito chocado com isso tudo que está acontecendo. Beleza? Então eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!